Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradinhas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 4 de novembro de 2023 e começa agora o episódio sobre os shows, número 340 e pouco até 340 e pouco mais 3. Por quê? Quer dizer, mais 2, né? Que eu já tô contando 340 e pouco. Aí tem ele mais 2. Por quê? Porque hoje eu fiz 3 shows. Pois é, meus amigos. 3 shows no mesmo dia. 3 aberturas pro Diogo Almeida. Lá em Poá. No Teatro Municipal de Poá. Puta teatro bonito, hein, mano? Só que tava meio zoado, né? Tava sem ar-condicionado. Pra nós, artistas, né? Que tava no palco. Tava suave. Mas... pra plateia, pensa no bagulho quente, mano. Você tá maluco? Quente demais, tá doido. Mas foi bem legal, hein, mano. Bem legal a experiência. Hoje eu fiz um negócio diferente. Que eu pensei, né? Coloquei um desafio pra mim mesmo. Que eu falei assim: a vida, ela não tá muito boa? Tá muito boa a vida? O último show lá com o Gil Lisboa foi show de bola. Tá tudo bem, tudo muito bom. Você não tá querendo arrumar um problema pra sua cabeça, não? Pensei. Falei, tá aí, ó. Boa, cérebro. Boa ideia. Vamos arrumar um problema que a gente não precisa ter? E aí ele falou, vamos. Você tá conversando comigo, mas eu sou você e eu que tive essa ideia. Aí eu falei, você tem razão. Mas peraí, eu sou meu cérebro? Por que então eu falo meu cérebro? O que sou eu? Qual é a parte de mim que eu não falo meu alguma coisa? Entendeu? Porque se é meu, é de quem? É meu. Mas quem é eu? Quem é o dono? Se eu falo meu cérebro, é porque o cérebro faz parte de mim. Mas o que é eu? O que nada... todo o meu corpo é meu. Meu coração é meu. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Pois é, do nada eu fiquei filosófico aqui, mas não é isso que eu queria falar. Aí eu, voltando lá, né, o assunto do show. Aí eu tô tranquilo, falando 3 shows. Porra, que da hora fazer 3 shows, hein? 3 shows. O teatro acho que tem 500 e poucos lugares, 1.500 pessoas pra me ver. Que legal, vamos fazer 3 shows bom? Aí meu cérebro falou assim, não, e se a gente se botar o desafio de você fazer 3 sessões, cada uma com um texto diferente e ver o que dá? Falei, tá aí, que ótima ideia. Por que a gente não faz o mesmo texto e tenta melhorar pra última ficar top? Aí ele falou, não, puta ideia de jirico, vamos fazer diferente. Falei, tá bom, ótima ideia. Aí fui lá e separei, falei, o que eu vou falar? Eu queria coisa bem diferente mesmo, sabe? Aí eu falei, mano, já sei. Eu vou fazer aqui, ó, o texto que eu tenho, as one-liner, né, que eu sempre faço. Fazer as piadas soltinhas ali. E aí, tira as piadas que você conta mais história e deixa mais as piadas curtas mesmo. Falei, beleza. Fui lá e tirei, beleza, fiz as one-liner. Aí na segunda eu falei, mano, qual texto que eu não faço há muito tempo? Falei, o da preguiça, né? De tirar a preguiça dos pecados capitais. E aí, o meu cérebro, que sou eu, falou assim... Na verdade, nem passou pro meu cérebro. Não, na verdade, passou assim. Um lado do meu cérebro falou assim... Será que é uma boa falar de Jesus pra uma plateia de velho professor? Não é só velho, né? Tem bastante professor, mas... Você entendeu? Que não sei se a plateia... ideal para se falar mal de... Eu vou até fazer um parênteses aqui, porque a segunda sessão foi uma merda. Porque eu fiz não é culpa da plateia, né? A culpa é minha, eu que escolhi falar isso e não sei falar direito. E aí a plateia, porra, não tá lá para me ver, entendeu? Não é diferente, né? Se fosse a minha plateia, tivesse lá para me ver, sabe? Já tivesse consolidado, talvez... o jeito que eu falei não chocaria eles, porque eles... Entendeu o que eu tô querendo dizer? Mas na abertura só tinha 7 minutos. Aí vai querer testar coisa? Mano, mas foi foda. Sabe por quê? Por que foi foda? Quando acabou a segunda sessão foi muito ruim. Aí no meio do texto... No meio não. Eu basicamente fiz todas as piadas que eu ia fazer sobre isso, né? Sobre eu tirar a minha tese do TCC, né, do Trabalho de Certificação em Cristo, de tirar a preguiça dos pecados capitais. Eu ia fazer as piadas que eu queria fazer, beleza.
Fiz todas elas, acho que eu não esqueci nenhuma. E aí, basicamente no final já era o final. Eu ia fazer só mais uma brincadeirinha ali. E aí, mano, tava muito ruim, assim, sabe? Tipo, tinha 500 pessoas, algumas riam, outras não. O teatro é enorme. Então, mano, tava bem estranho. Aí, tipo assim, foi caindo. Começou bem, aí foi caindo. Aí a última, a galera meio que, mano, não entrou, assim. Aí eu falei, olhei no relógio, tava com 6 minutos. Aí eu falei, se tivesse indo bem, eu ia parar aqui e só ia fazer isso. Mas aí eu falei, mano, quer saber? Eu não vou sair assim, já que eu tenho mais tempo, vou tentar recuperar isso aqui. Eu tava com 5, não, acho que tava com 6. Enfim, eu falei, vou recuperar isso. Aí fui lá e peguei e falei pra eles assim, falei, vou mudar de assunto, vocês não gostaram muito desse tema. Aí, sabe o que eles falaram? Falaram, é isso aí, muda mesmo, não gostamos. Você acredita? Foi foda, hein? Foi foda. Foi engraçado. Aí eu peguei e mudei de assunto. Aí a primeira piada, depois eles já estavam putos comigo, aí não compraram muito. Nas outras 2 sessões eu acabei fazendo essa piada por me perder e acabar entrando nesse assunto. Tipo, na primeira eu ia fazer mesmo, na segunda eu me perdi, entrei nesse assunto. E aí entrou bem nas 2. É uma piada que sempre entra bem. Mas eles estavam putos comigo. Aí meio que foi, tipo assim, não entrou muito bem. Aí na última, aí eles não deixaram pra lá. Falaram, não, realmente, esse maluco é muito bom, vamos dar risada. Foi isso que passou na cabeça deles. Aí eu fechei bem, pelo menos. E aí o que me deixa puto? No final, eu fui lá no meu carro pegar o carregador do meu celular, porque era 3 sessões, né, mano? A primeira foi 4 horas da tarde, a última às 8. Não tem iPhone que dure tanto tempo sem carregar. Aí eu fui lá no carro pegar o cabo do meu celular pra carregar, né? Aí no que eu saí, tinha 3 mulheres que assistiu a segunda sessão que tava ali esperando o Uber. Aí elas falaram assim, você é o menino que tava lá, né? Que fez o show. Aí eu falei, foi eu. Aí ela, que legal, aí não sei o que, gostando bastante. Aí ela falou assim, mas pra ser sincera, só aquela parte lá que você falou, que você falou de Jesus, te dá uma dica aí, né? Acho que, você não pode falar daquele jeito. Aí eu peguei e falei assim, mas a piada não é ofensiva em momento nenhum. Eu só cito fatos, entendeu? A piada aí eu falei assim, a piada você só citei fato. Foi assim que aconteceu. Ele foi pescar e fez um milagre. E aí ele desceu do barco e andou sobre as águas. Foi isso que aconteceu. Aí ela falou, não, essa daí até que foi tranquila, mas as outras... Aí eu falei, não, de Jesus só foi essa, que foi a que não entrou mais, assim, que foi a última, inclusive. Você entendeu? Eles nem ouviram a piada. Quando eu contei pra ela numa conversa civilizada, sem a necessidade de aprovação deles, e o que é mais foda, né? Quando você tá conversando, por mais que você reprove, você não fala na cara da pessoa, mas quando você tá na multidão, entendeu? Quando a multidão é uma só, aí você não tá nem aí você manda, você vai, tá ligado? E tipo assim, não tô falando que eu fui que eu tô certo e eles estão errados. Não, tá certo. Porra, não gostaram, beleza, não vai dar risada mesmo. Mas o que eu quero dizer a piada não foi ofensiva, não é ofensiva. A questão quando a pessoa fala Jesus, eles já entendem que eu vou falar mal. E aí, qual é o problema disso? O problema é meu, eu preciso dar um jeito de falar de um jeito que as pessoas não se incomodem. Até, talvez, eu tenha um público e as pessoas entendam e vão assistir pelo meu humor, e aí talvez eu consiga falar de qualquer jeito. Mas é vivendo e aprendendo, né? Mas eu fiquei achei curioso isso daí. E foi engraçado, sabe o quê? Na segunda sessão, mais gente me seguiu do que na primeira. Também no final, eu nunca... Foi foda, hein? No final eu fui passar a dizer... Mano, sabe quando você faz um show que a galera... Mano, a galera não gostou. Tipo, no final eu recuperei, mas mesmo assim, mano, tava na cara que tinha sido muito estranho, assim. E eu não queria voltar. Eu falei, mano, essa ali podia nem me chamar, né? Eu já falava pra ele, mano, não me chama nessa, não.
Aí ele me chamou. Aí quando quando tava terminando, eu falei, puta, tá chegando a hora dele me chamar lá. Eu tenho que encarar essas pessoas, mano. Vai ficar puta. Quem quiser me seguir, mano, ninguém vai me seguir, mano. Todo mundo odiou o meu trampo. Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou, não tem como eu ignorar e só subir lá e falar assim, me segue. Não. Aí eu peguei, subi e falei assim, queria agradecer, né, o Diogo Almeida pelo espaço e tal. E queria falar pra vocês me seguirem, ô Diogo Andrade. Pode ficar tranquilo que eu não falo isso que eu falei aqui pra vocês, viu? Eu tinha ido tão bem na primeira sessão que eu falei assim, quem sabe se você falar isso? E aí, pelo jeito, não deu certo. Aí as pessoas deram risada e eu tive mais seguidor na segunda do que no primeiro. Aí que doideira, né? E na terceira eu não vi como tá, mas na terceira foi bem bom também. Só a segunda que eu caguei no pau. E acho que sobre show, acho que era isso, né? Tem um detalhe também. O André falou assim, mano, faz documenta isso aí. Você fazer 3 shows diferentes mesmo, né? Tipo, 3 sessões, as 3 diferentes. Leva a câmera, grava e faz meio que um doczinho assim. Aí eu falei, mano, da hora, né? Boa ideia, acho que eu vou fazer mesmo. Aí eu até gravei tipo uns vídeos meus falando assim, tô indo lá pro show, não sei o que. Hoje eu vou fazer 3 shows diferentes, vai ser 3 textos diferentes. E tem um detalhe também, comecei a falar e não terminei. Além de ser 3 textos diferentes, eu ia fazer meio que 3 estilos diferentes. Eu queria fazer as one-liner, o observacional, que seria esse de retirar o pecado capital, né? Que é meio que uma observações que eu faço, né? Sobre a Bíblia. Mas não é contar história. Eu tô fazendo observações sobre a Bíblia. E aí eu falei, puta, qual que é a outra que eu tenho mais perto de contar história? Eu falei, mano, é as histórias que eu conto das viagens, né? Aí eu falei, pô, vou fazer isso então. E até da professora Cleide também na escola, também tô contando a história. E aí eu falei, vou fazer isso. Aí na terceira eu fiz basicamente storytelling. E aí foi bom, só que eu terminei também, terminou até que bem de Maragogi lá. Terminou bem, só que eu falei assim, olhei no relógio, tinha mais uns minutos. Falei, mano, quer saber? Se eu for fazer o documentário mesmo, o doczinho pra mim, nem que seja pra mim, ou postar no YouTube pra 12 pessoas verem. Falei, se eu for fazer, qualquer coisa eu corto as partes que eu fizer igual. Mas já que eu tenho uns minutos, eu vou terminar com essas piadas aqui, ó, que eu sei que vai fechar lá em cima. E aí eu fiz e realmente foi bem boa. E deu tempo, porque na última eu podia ficar mais tempo, porque não tinha sessão depois. Então nas 2 primeiras eu tinha 7, na última eu tinha 10. Aí eu falei, vou fazer mais um pouquinho, né? Aí fiz e foi boa a última, eu gostei. Então, no geral, foi bom. Agora eu queria falar de outro assunto, não tem nada a ver com o show, que é Palomares. Você aí, meu querido ouvinte, você já ouviu essa palavra, Palomares? Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha ouvido. E por que eu ouvi? Ontem, a minha mina meio que... Peraí, deixa eu dar uma seta aqui que eu vou ter que ultrapassar um roda presa aqui. Filha da puta não sai da frente, fica que nem um retardado e... Aí depois que eu passo ele dá seta. Aí o que acontece? Minha mina ontem saiu pra trampar, pra ir tirar foto. E aí ontem não, no feriado isso. Feriado, né? Ela tinha trabalho e eu fiquei em casa. Aí eu comecei a ler, só que eu não tava querendo ler. Sabe quando você tá com preguiça? Eu tava lendo, eu inclusive voltei a ler o Sapiens de novo. Eu tinha lido já, não terminei. Em vez de eu terminar, eu falei, vou voltar a ler o começo, porque eu já não lembro mais do começo. Aí eu voltei a ler o Sapiens. Aí eu tava lendo e tava interessante. E eu falei assim, mano, eu queria passar meu tempo sem ler, mas eu não queria também assistir nada, porque se eu for assistir vai ser comédia, e se eu assistir comédia vai ser em inglês, e aí eu vou ter que ler no fim das contas, porque só é legendado, né? Não sei se tem stand-up dublado, aliás tem, e é maravilhoso, mas só no meu Instagram. Então entra no meu Instagram lá, o Diogo Andrade, você vai ver stand-up dublado. Os únicos stand-up dublados no planeta que presta é os que eu faço, porque é tipo um telaclass. Inclusive tem uns, o Alvimar, que é meu ouvinte raiz, me manda um WhatsApp, tem meu WhatsApp. Você vê que esse podcast ele é tão intimista que todos os ouvintes têm meu WhatsApp.
Então, acho que pros outros que ouve, eu já mandei. Mas, Alvimar, depois você me lembra e pede os stand-up dublado censurado. Que o meu cérebro censura alguns. Alguns é muito errado. E aí eu penso e falo, puta, isso é muito errado, mas é muito bom. E eu vou lá, eu faço e mando só por usar uma podre, entendeu? Eu mando pro André Otávio, pro Thiago Ferreira. Eu falo, mano, alguém tem que rir disso comigo também. Aí eu mando pra eles, mas eu não teria coragem de postar. Então eu tenho alguns vídeos de stand-up dublado que eu faço, que é muito errado e não tenho coragem de postar, mas me pede que talvez eu mande. Eu tenho que confiar muito, porque se a pessoa postar, é minha voz que tá lá, né? Qualquer coisa eu falo que não foi eu também. É inteligência artificial, eu falo. É inteligência artificial, você acha que eu ia mexer com esse grupo de gente violenta? Algumas coisas assim. Mas enfim, stand-up dublado não tem, voltando ao assunto. Aí eu falei, pô, eu queria assistir alguma coisa que me acrescentasse, mas que eu não precisasse ler. Aí eu falei, já sei, mano, na HBO tem bastante documentário. Eu vou assistir um documentário, alguma coisa científica que vai me dar conhecimento sem eu precisar ficar lendo. Alguém vai ter lido o roteiro pra mim, eu só vou ouvir com imagens e vai ser legal. Aí, eu rodando os documentários, eu vi um documentário sobre Palomares. Tá porra, o cara... Caralho, o maluco tá com um carro, o carro virou de lado e a buzina disparou, tá tocando a buzina direto. E tinha um carro na Anhanguera com de lado, com as rodas pro lado assim. Que doideira, hein? Isso aí, sabe o que é? Só pelo naipe do carro que tava atrás dando cobertura, que era um carro rebaixado. Isso aí é nego que coloca aquele escapamento que faz barulho e quer achar que tá na Interlagos. Aí faz isso aí, ó. Aí capota o carro. Agora ficou mais caro porque colocou um monte de frescura no carro e deu PT e perdeu tudo. Mas enfim, vamos voltar aqui. Parece que eu sou um velho falando, né? Mas eu sou um velho falando, então tem que falar como tal. Falando isso, hoje eu percebi no espelho. Tem a música do Titãs que ele fala assim: eu não tenho mais a cara que eu tinha no espelho, essa barba já não é minha, ou essa cara já não é minha, alguma coisa assim. E aí ele fala, que quando eu me toquei, achei tão estranho a minha barba, acho que barba ele fala nesse momento. Mas enfim, é uma música bem deprimida, que ele fala que ele tá ficando velho e não vai se adaptar. O nome da música é Não Vou Me Adaptar, inclusive. E hoje eu olhei no espelho e eu vi que eu tô com um bigode chinês. Eu tô com uma ruga na cara que eu não tinha até ontem. Do nada, acho que eu fiz a barba, apareceu. Tô com um bigode chinês, sabe o que é isso? Eu tô com uma ruga assim, ó. Doideira, cara. Mas enfim, pelo menos eu tenho bigode. O André Otávio não tem nem chinês. Tem 2 bigodes, o meu e o chinês. Mas enfim, vamos voltar ao assunto. Aí eu peguei, passando lá os documentários. Aí eu vi um documentário chamado Palomares. Aí eu li a sinopse e aí me interessei e fui assistir. E eu achei, e eu percebi como tem coisas no planeta que a gente não sabe. Tipo, não só eu que sou burro, você também que é burro aí que tá me ouvindo, e mesmo que é inteligente, não dá pra você saber de tudo. Mas tem umas coisas que eu falei, mano, como é que eu não sei disso? Porque eu vou contar pra vocês o que é Palomares, fazer um resumo. Palomares é uma cidade no sudeste da Espanha, que no ano de 1966, mais precisamente no dia 28 de janeiro, às 11 da manhã, mais ou menos, 10 e pouco, desse dia, os Estados Unidos simplesmente derrubou nessa cidade 4 bombas de hidrogênio, 4 bombas nucleares de hidrogênio, a famosa bomba H. Essas bombas que caíram lá, elas são só 70 vezes mais potentes do que a bomba de Hiroshima. E foram 4, meu amigo. Então, 4 vezes 70, 200... Eu devia ter feito uma conta errada, né? Pra parecer que eu sou burro e ficar mais engraçado. Mas, desculpa, já foi. 208... Isso é engraçado se eu falar isso e agora eu falasse o número errado, né? Como se eu tivesse falado... enfim, mas agora já foi. 280 bomba de Hiroshima, os Estados Unidos derrubou na Espanha.
E como é que aconteceu isso? Eu vou realmente fazer aqui um resumo para vocês não terem que assistir o documentário, que ele é bem grande, tem acho que 5 episódios, ou 4, e eu vou resumir para vocês aqui bem. O que acontece? Na Guerra Fria, para você que não sabe nem o que é Guerra Fria, acho difícil alguém não saber, mas eu vou explicar também. Tá bom, eu vou dar um passo atrás. Não é difícil alguém não saber o que é Guerra Fria, tá bom? Não é difícil. A gente ouve muito e tem coisa que a gente de tanto ouvir, a gente acaba não... Se você pedir pra definir, você não sabe. Você entendeu? Porque de tanto você ouviu e aí você meio que fala, mano, eu sei o que é isso aí, mas se você for explicar, você não sabe o que é. Mas o que é a Guerra Fria? Eu vou contar pra vocês. No final da Segunda Guerra Mundial, basicamente quem derrotou a Alemanha foi os aliados, né? Estados Unidos e Inglaterra. E a França, né? A França disse que estava lá junto, mas a França foi invadida em uma semana. Então foi basicamente Estados Unidos e Inglaterra, por um lado, e pelo outro lado, a Rússia. E aí a Alemanha, inclusive, quer dizer, não dá pra saber, né? Mas enfraqueceu muito, né? A Alemanha nazista. Eu acho engraçado falar Alemanha nazista, porque aí meio que você tá falando, opa, não é a Alemanha, é a Alemanha nazista. Mas é a Alemanha, tá bom? É a mesma coisa de falar assim, o Brasil PT. Entendeu? Se o Brasil entrar em guerra agora e falar, não, não foi o Brasil, foi o Brasil do PT. Entendeu? O nazismo é o partido que governava e governava com folga, assim. Entendeu? Os alemães tinham orgulho. Não sei se eles sabiam também tudo o que fazia, mas a maioria gostava do que estava acontecendo, entendeu? Enfim, vamos também entrar em detalhes, não dá pra mim, não sou perito pra ficar dando opinião aqui sobre esse assunto. Mas o fato a Alemanha talvez sim, talvez não, mas com certeza não ajudou ela a se sair vitoriosa aí da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ela estava combatendo em duas frentes. Tinha um lado oriental, que ela estava em guerra contra a União Soviética, e o lado ocidental em guerra contra a Inglaterra e Estados Unidos. Certo? Certo. Quando acabou a guerra, a Alemanha foi derrotada e tal, né? E aí, pra não voltar, porque já tinha sido a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava lá envolvida. Aí a segunda de novo, os caras falaram, mano, vocês não podem... Vocês são muito briguentos. Olha o jeito que vocês falam. Vocês falam, Heinrich. Vocês falam, eu te amo, minha querida. Pra esposa, fala, Heinrich. Entendeu? Aí os caras falaram, mano, não dá, vocês são muito briguentos. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir aqui, ó. E essa parte é de um que ganhou, essa parte é de outro. E aí, por isso que tinha o Muro de Berlim. De um lado, oriental, era meio que... Era meio que, não sei se era bem governado, mas enfim, era mais pra União Soviética. E o outro lado mais para os Estados Unidos aqui, né? O ocidental era mais pro lado dos aliados aqui, Inglaterra e Estados Unidos, basicamente. Enfim, e aí quando acabou essa guerra, os Estados Unidos e a União Soviética, que depois meio que virou a Rússia, mas na época tinha outros países que tinham sido meio que dominados também, ou sei lá como é a palavra, ou anexado, enfim, também estava ali na União Soviética, né? Mas enfim, a União Soviética teve essa treta aí, e aí a Guerra Fria o que foi? Foi os Estados Unidos e a União Soviética meio que um provocando o outro e falando meio que assim, se eu quisesse, se eu quisesse aqui, sabe quando tá na escola? É o jeito mais fácil de explicar isso. Sabe quando tá na escola e os caras tá brigando, mas eles não se agridem, mas fica ali, tipo, um ameaçando o outro, fala, se eu quisesse, se eu quisesse aqui, vacilão, aqui, tá vendo? Se eu quisesse, bem na sua cara. Então os caras ficavam fazendo isso. E aí, eu não sabia disso também. Os Estados Unidos, nessa época, o que ele fazia? Ele tinha bomba, isso ele já tinha passado 20 anos que ele tinha jogado as bombas lá em Hiroshima e Nagasaki. E aí, os Estados Unidos mantinha sempre, 24 horas por dia, os Estados Unidos mantinha bomba atômica em cima da Europa a minutos da Rússia. Porque se a Rússia atacasse, se nesse, se eu quisesse, a Rússia falasse, se eu quisesse, e explodisse alguma coisa nos Estados Unidos, os Estados Unidos reagiria em minutos e atacaria a Rússia com bomba atômica. Então, e a Espanha, então vou voltar um pouquinho, e nessa época aí da Guerra Fria, a Espanha era aliada dos Estados Unidos. Então, os
Estados Unidos tinha bases na Espanha, né, para ajudar, né, de chegar mais rápido na Rússia. E a Rússia tinha base em Cuba, que era muito mais perto, né, dos Estados Unidos do que a própria Rússia, do que a Espanha, enfim. Beleza. Aí nesse acordo aí com a Espanha, basicamente os Estados Unidos dava dinheiro para a Espanha e falava, ó, você é meu aliado, tamo junto. Se acontecer alguma coisa aí, a Rússia ou mesmo a Alemanha, você sabe como que é os alemães, né? Se eles voltar a querer encher o saco, eu protejo vocês. Mas em troca disso eu quero ter umas bases aí na Espanha. A Espanha falou, demorou, vai me pagar ainda? Oxi, tá bom, demorou. Você vai pagar é como se chegasse pra você e falasse assim, Mano, hoje só tem filha da puta no trânsito, né? Aí como se chegasse pra você, o cara mais forte no recreio, e falasse assim, eu te pago o lanche e ainda se alguém mais forte vir encrespar com você, eu dou um pau nele. E em troca disso, o que você faz? Deixa eu ver, não sei. Você faz minha lição? Não sei como é que eu faço ter uma base militar, comparar com alguma coisa que seu colega faria com você na escola. Mas você entendeu, né? Aí, vai vendo. Os Estados Unidos ia lá e passava sempre esse avião. Aí, já começa o documentário assim, o cara fala assim, eu olhei um moleque, agora é um velho, mas na época ele era criança, em 76, ele falou assim, a primeira vez que eu vi o avião, eu lembro que eu tava indo pro banheiro, e aí eu olhei pro céu, e aí eu vi uns aviões muito perto, e falei, mano, esses aviões vão bater. E aí não bateram e foram embora. Mas voaram muito perto. E aí, beleza. Aí ele começou a ver isso todo dia, e aí era meio que rotina já na cidade, todo dia 10 horas, passava um avião, chegava outro muito perto e ia embora. E eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas eu sei, porque eu assisti o documentário e você agora vai saber também. E isso era em Palomares, tá? Palomares é essa cidade. Aí, o que era isso? O avião saía dos Estados Unidos, porque não podia ter bomba atômica pousando na Espanha, entendeu? O espanhol falou assim, pode vir aqui, mas também não vamos exagerar, né? Então não podia ter a bomba saindo do aeroporto da Espanha. Então um B-52, que é um bombardeiro americano, ele saía dos Estados Unidos, cruzava o Atlântico, passava em frente à Espanha. Quando chegava lá, o tanque estava acabando. Vinha um avião-tanque, soltava uma mangueira, enchia o tanque dele no ar e ele ia ficar perto da Rússia. E aí a Rússia fez alguma merda? Aí não, então pode voltar. Aí ele voltava e aí ele passava em cima da Espanha, vinha outro avião-tanque, enchia o tanque e ele voltava para os Estados Unidos. E fazia isso todo dia. E aí não era só esse, porque sempre tinha um perto, então não era sempre um mesmo. Então sempre ia 4 bombas, assim, sei lá, não sei quantas bombas, nunca falaram, mas sempre tinha bomba atômica ali rodando em cima da Espanha. Da Espanha não, da Europa, né? E aí teve um dia que os aviões, o molequinho falou assim, esse bagulho é perigoso, eu acho, hein, mano, voa muito perto. Aí teve um dia que realmente deu merda e um avião bateu no outro e aí caiu. As 4 bombas atômicas caiu lá nessa cidade de Palomares. E eu nunca ouvi falar, como é que 4 bombas de hidrogênio caem em cima da Espanha e eu nunca ouvi falar? Você concorda que é um negócio muito grave para eu nunca ter ouvido falar? E eu nunca ouvi falar. Talvez eu que seja burro, talvez todo mundo já saiba, eu que não sei. Porque, porra, aquela lá da Ucrânia, como que é? Chernobyl, todo mundo sabe o que é Chernobyl. Mas Palomares ninguém sabe. Por quê? Porque Chernobyl foi a União Soviética, né? E os Estados Unidos é bem melhor de propaganda. Claro que vão falar que não é bem isso, mas no fundo, é muito isso. Se Chernobyl tivesse sido no Alabama, talvez até tenha sido, a gente nunca ouviu falar. Mas enfim, porque também é bem mais difícil também você esconder um acidente do tamanho de Chernobyl do que um de avião, né? Mas enfim, não esconder, depois vazou, enfim. E aí, o que acontece? Caiu 4 bombas. Acharam uma intacta, 2 explodiram porque tinha TNT, além da bomba atômica mesmo, tem TNT, então ela explodiu, só que para ter a reação em cadeia que realmente faz a bomba de hidrogênio ser uma bomba de hidrogênio e destruir a cidade inteira, precisa ter uma reação específica. Eu não sei como funciona, mas é a fissão nuclear, eu acho. Tem fissão e tem uma outra, enfim. Tem que ter uma reação específica. Então só a bomba cair do avião não faria ela explodir, mas
pra ajudar, tinha TNT junto. Então 2 explodiu o TNT. E aí o plutônio que tava lá dentro vazou e contaminou a cidade. E aí os caras pegou e deu uma removida assim, ó. Varreu e falou assim, pronto, agora tá top, pode plantar tomate. Mas até hoje tá fudido. E sabe quanto tempo demora pra se decompor? Aliás, nem pra se decompor. Pro plutônio chegar a metade da radiação que ele tem. Sabe quanto tempo demora? Não sabe, né? Eu também não sabia. 22 mil anos. Então, Palomares tá fudido. Porque tem que... Eles tiraram lá uns barril, mas foi tipo, mano, merreca. E tá lá o bagulho. E sabe o que eles fizeram? Cercaram. Olha que doideira. Tem um lugar cercado porque lá tá contaminado desde 66, faz 50 anos. E eu não sabia disso. E aí é isso que eu queria deixar de provocação pra você que tá me ouvindo. Você consegue perceber o quanto a gente não sabe das coisas? Porque um bagulho desse tamanho, eu não sei vocês, mas eu não sabia. Então, o que mais de grande que a gente não sabe? E às vezes não sabe porque, se bem também, como é que você vai procurar isso, né? Também tem essa, né? Mas é muito louco isso, né? Tem muita coisa aí que a gente não sabe. Muito mais do que o que a gente sabe. E é isso. Desculpa aí por esse episódio. Tamo junto e até a próxima. Eu vou só terminar essa parte. Caiu 2, explodiu, uma ficou inteira e uma sumiu. E aí um pescador foi lá e falou assim, eu vi um paraquedista, um piloto, caindo no mar, mas quando eu cheguei com o barco ele já tinha afundado, eu não consegui salvar ele. Aí depois de muito tempo os caras falaram, mano, só tinha 7 e todos foram salvos ou achados. Esse que afundou, você deve estar viajando. E aí o cara falou assim, mano, a bomba atômica, ela tem um paraquedas. Será que ele não confundiu porque estava longe e viu o bagulho? Porque uma pessoa não ia afundar, mas a bomba afunda. E aí chegaram à conclusão que ele tinha visto. E aí ele foi lá e falou, é ali, ó. Você falou, como é que você sabe? Ele falou assim, eu olho pelo sol, pelo pico daquelas montanhas e eu sei onde eu tô. E aí foi aqui. E os caras falaram, você tá de brincadeira, né, amigo? Isso aqui é o exército americano. Nós gastamos $1 milhão por dia para procurar. E a gente vai confiar em um sol, 2 tucanos e um pico. Aí não foram lá. Aí vai vendo. Um cara que era civil, que tava pilotando um submarino, falou assim, vocês se importa se eu dar uma saidinha da rota que vocês mandaram e ir ali olhar um bagulho rapidão? Os caras falaram, mano, ó, por sua conta e risco. Ele falou, beleza então. Aí ele foi lá onde o cara indicou e adivinha onde tava a porra da bomba? Lá onde o pescador tinha avisado. Esse pescador não ganhou porra nenhuma por ter avisado onde estava a bomba. E nisso já tinha navio soviético perto, porque os soviéticos sabiam que tinha caído no mar antes dos Estados Unidos. Quer dizer, não sei se sabiam, mas estava com o navio lá, quase que eles pegam. Se eles pegam, imagina o que ia acontecer. Eu não sei, pensa aí. Eu não sei. Eles iam saber como é que funciona, né? Fazer engenharia reversa, desmontar e saber como faz. Também se eles não sei se eles queriam fazer, porque eles tinham deles também. Mas é isso. Aí acharam a bomba, tentaram puxar uma vez, quebrou o cabo, ela caiu, quase que caiu de novo, porque tava na beira de um abismo no mar. Tava no limite de onde a tecnologia chegava. Aí quando levaram, ela caiu um pouquinho mais para longe, falou, agora se cair mais longe. Aí na segunda vez conseguiram pegar, e aí fizeram festa, e aí levaram, e deu tudo certo. Nenhuma explodiu igual a Hiroshima, por isso que a gente nunca ouviu falar. Se tivesse também explodido, a gente saberia. Mas é isso. Nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Valeu!